Thiago Reis, como é que foi a semana do Atlético, hein, Thiago? Você tá querendo mudar o time pra Copa do Brasil, Milito? Querendo não, tá precisando, Álvaro, é uma questão de necessidade. Boa noite pra você, pra quem se liga na turma do bate-bola neste sábado. Vamos falar do Atlético, né? O galão da massa que treinou, viu? Já nesse sábado pela manhã, lembrando que o Atlético teria o compromisso contra o Bahia amanhã na Arena MRV, jogo adiado, né? Como toda a rodada, a 7ª e a 8ª rodadas do campeonato. O Atlético então não enfrenta nem o Bahia nesse domingo e também o Red Bull Bragantino, jogo marcado para o fim de semana que vem. Agora o Galo aguarda a remarcação destes jogos. O próximo compromisso, Copa do Brasil, você destacava em manchete o jogo contra o Sport Recife. E aí, Álvaro, técnico Gabi Milito já comandou uma atividade pela manhã hoje, deu folga para os jogadores, então a turma está aproveitando aí esse sabadão, vai descansar também os jogadores no domingo para recomeçar as atividades na segunda-feira. E aí, Álvaro, o pensamento exclusivo nesse jogo contra o Sport, pro torcedor refrescar a memória, na ida na Arena MRV, o Galo venceu 2-0. E tô para te dizer, Álvaro e Edu, que foi dos melhores jogos do Atlético, com uma intensidade lá em cima. O Sport não viu a cor da bola. O Sport ficou completamente atordoado naquele jogo de ida. E 2-0 na ocasião foi pouco, ficou barato, viu, Álvaro? E o Sport vinha de uma sequência de 13 jogos sem perder, sem saber o que é uma derrota. E perdeu para o Atlético daquele jeito. Quem viu o jogo, igual o Thiago Reis está falando, dá a impressão de que o Sport não era aquilo tudo, mas na verdade foi o Atlético que jogou aquilo tudo. Sem dúvida nenhuma, e até olhando os próprios comentários dos colegas pernambucanos dizendo exatamente isso, né? Que o Sport não fez um jogo ruim, não abriu mão de jogar como vinha jogando, mas que enfrentou uma equipe que simplesmente não deixou a equipe, o Sport, respirar na partida. O Atlético foi muito bem, e eu acho que tem muito disso também, do Sport ter tentado sair para o jogo, não ter se fechado. O Galo tem tido dificuldade contra as equipes que se fecham, que marcam mais, que montam linhas com mais jogadores na defesa, tirando espaço, e o que é normal. Quando se aglomera ali 9, 10 defensores em 30 metros de campo, você tira espaço e dificulta muito a vida de qualquer equipe, por melhor que ela seja. O Atlético viveu esse tipo de dificuldade, por exemplo, no Uruguai, e acabou perdendo por 2-0. Eu não tenho dúvida nenhuma que lá em Recife, no Sport, os analistas de desempenho, a comissão técnica, todos tentando tirar lições desse jogo no Uruguai para tentar colocar um pouquinho daquilo que o Peñarol fez na partida da volta em Recife e tentar pelo menos repetir o placar. É claro que o futebol, cada jogo é uma história, mas à medida que uma equipe faz o que outras não vinham conseguindo, que é vencer o Atlético ou tirar o time do conforto, acaba que vai ensinando as outras. E eu não tenho dúvida que o Sport vai tentar tirar a lição desse jogo lá do Uruguai. O Amazonas, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, está conquistando a segunda vitória dele no Campeonato Nacional da Segunda Divisão. Está vencendo o Paysandu por 1-0. O gol acabou de acontecer, foi marcado pelo Matheus Serafim aos 38 minutos do primeiro tempo. Parabéns ao Amazonas. Vai ocupando a parte de cima da tabela com este resultado. Claro que está muito cedo ainda para poder analisar a vitória do Amazonas no Campeonato Brasileiro da Série B. Você falou, a gente fala da Série B aqui, é onde está o Sport de Recife, o adversário do Galo, mas não ache que vai pegar uma equipe da segunda divisão que pode jogar lá com tranquilidade, que favas contadas. Não é bem assim, né, Thiago? Longe disso, viu, Álvaro? O técnico do Sport é o Mariano Sosso, o argentino que já está sendo cobiçado por outros clubes, inclusive da Série A. Chegou a se falar dele no Vasco da Gama, faz um grande trabalho à frente do Sport, mas essa Série B é muito doida, né? Você vê o Amazonas tá ganhando do Paysandu. O Amazonas que é treinado pelo Adilson Batista. Isso. Ex-técnico do Cruzeiro, foi jogador do Atlético, zagueiro do Grêmio, e ele hoje comanda o Amazonas. Vice-campeão da Libertadores. Era o técnico daquele time que perdeu a Libertadores no Mineirão pro Estudiantes. 2009. Agora o Álvaro, o Sport Recife, ao lado do Santos, tava de bicho papão. Aí o Santos perdeu justamente pro Amazonas do Adilson Batista, que vinha mal. O Amazonas vai se recuperando. Aí o Sport pega o Lanterna e perde pro Ituano. Na última rodada, 1-0, o Sport sai derrotado. Então, assim como o Atlético também vem mordido, o Sport vem de derrota nesta Série B do Brasil. O técnico do Atlético, Gabi Milito, você me perguntava na abertura da nossa participação do porquê de mudar o time. Álvaro, ele perdeu o Otávio, o Atlético não fala em prazo, mas é uma lesão complicada, uma lesão muscular que vai tirar o Otávio aí alguns meses, algumas semanas do Atlético, então ele vai precisar recompor o meio campo. E aí,
Ele puxa o Batalha, que vinha sendo um zagueiro, né? Tava atuando ali como defensor, puxa o Batalha pro meio para voltar a essa função, traz o Lemos de volta. A zagueirada do... É porque tá ganhando, viu, Álvaro? Porque o Galo tá ganhando todas. E aí você não tem como questionar, mas a zagueirada do Atlético, eu vou te contar, né? Você tem o Rubens, que entrou muito bem, o Rômulo, que entrou muito bem, o Lemos, que era titular incontestável ano passado. E cá entre nós, o jogador não gosta de ser reserva, ainda mais reserva por um improvisado. Então agora ele vai ter que dar esse voto de confiança na turma. Eu acho que chegou a hora, ô Edu Panzi, de pegar o Bataglia, colocar na função dele e colocar um zagueiro ali. Não tem muita alternativa, não tem? Não sei. Alternativa tem, né? Que ele é meio doido. No jogo contra o Peñarol... alternativa, o cara vai pegar um centroavante lá e colocar... No jogo contra o Peñarol... Um atacante a mais. Não duvida não, meu filho. Mas não vai entrar ninguém como volante, não. No lugar do Otávio, eu vou colocar o Vargas e coloca um a mais lá na frente. Não duvida não. Na partida contra o Peñarol, ele teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Quando ele perde o Otávio, era só adiantar o Batalha e pôr mais um zagueiro. Ele acabou não fazendo isso, ele traz o Alan Franco, aí o Alan Franco toma um amarelo, aí ele poderia colocar de novo. Perdi o Alan Franco agora, vou perder... Vou colocar o Batalha. E não fez de novo. Ele traz o Zaratio, enfim, e não coloca. Então não dá pra gente cravar o que o Milito vai fazer. Se fosse só esse o problema, né, do Otávio, mas dali na frente não vai ser só o Otávio, né? Vai ser o Otávio, vai ser o Arana, vai ser o Alan Franco. E a partir do momento que você perde o Arana, você não tem o Rubens, você perde o Scarpa na direita, porque ele vai pra esquerda. Então o Milito vai ter perder o Scarpa também? Porque da pré-lista... Eu não acredito não, mas tá lá. Eu também acho que não. Ele e o Paulinho, né? Exatamente, eles estão lá, eu não acredito que vai acontecer. Mas o Milito vai ter que quebrar a cabeça, vai ter que reinventar esse time do Atlético. Se você pegar ali a ferro e fogo, o meio de campo do Atlético, o Atlético faz uma saída com 3 jogadores. À frente desses 3, aí é o meio de campo. Que um pouquinho, lá na frente vira o ataque, os jogadores eles não são fixos, como meias ou atacantes. O Arana começa como um meio e termina como um ponta. Mas se você pegar a ferro e fogo, meio de campo, o Otávio, o Alan Franco e o Arana, que fazem parte dessa linha à frente desses 3, vão ficar fora. Aí você tira o Scarpa da direita para a esquerda. Então é mais uma posição que você mexe. Estou falando de 4. Com mais a posição do Scarpa mexida, 5. É muita coisa. Então são muitas mexidas no time que estava muito certinho. O futebol ele tem disso, né? Numa semana você tá muito bem certinho, vem uma derrota, vem convocação, vem lesão e tá tudo atrapalhado. Não tô dizendo que vai dar errado, que o Atlético vai ter queda de rendimento, mas ele vai ter que mexer muito num time que tava muito certinho. Elenco para isso tem. E hoje mais cedo a gente até lembrou do nome que eu tava completamente esquecido, que o Ale lembrou. Pedrinho. Pedrinho pode estar tendo a grande oportunidade dele aí a partir do momento que começar a Copa América. Tô achando que o Pedrinho nessa reta final olhou com uma cara ali, Pantufo já olhou assim assustado. A cara do nosso produtor, acho que foi a cara do torcedor do quem tá ouvindo. É por isso que eu fiz esse registro. Foi a minha também, porque mais cedo eu falei, se perder todos esses jogadores, o Milito já deu um indício que o Vargas pode ser utilizado numa segunda linha. E o Pedrinho, vamos falar a verdade, né, Edu? Tá mais fora do que dentro. Cara, eu não lembrava. O Ale Oliveira que falou, mas tem o Pedrinho. Que eu falei, rapaz, mas tem o Pedrinho mesmo. Não é que ele tá lá? Mas o Milito, olha só, o Milito recuperou o Otávio, o Saravia, mas a questão o Vargas. do Pedrinho é o contrato, né? Mas você vai apostar tudo num cara que daqui 3 meses tá... 3 não, né? Menos 60 dias. Né? Mas aí pode ser uma urgência, né? E o cara é profissional, mas enfim, eu não lembrava do Pedrinho. Acontece de tudo, é perigoso colocar o Pedrinho resolveu o problema. Saber fazer gol aí. Renovar o contrato. A hora que o Milito começou a usar o Vargas, ninguém dava nada pelo Vargas. Ele tá acabado. De repente começou a meter gol e decidiu um monte de jogo. O Saravia, o Atlético não tem lateral direito, vai ter que ir pro mercado. De repente o Saravia é incontestável. Otávio, não, é Batalha, que é Otávio. Aí de repente o Otávio, titular absoluto. Voltou o Alan Franco? Não, o Alan Franco tá voltando pra quê? De repente o Alan Franco é insubstituível. No Bataglia pra poder entrar no lugar do Otávio. Exatamente. É o contrário. Então, o cara conseguiu recuperar muito jogador, porque coletivamente o time funciona. Alguém duvida que seja possível o Pedrinho durante um mês jogar bola? Eu não costumo falar que o jogador é ruim. Eu costumo falar que o jogador está ruim, até porque para jogar numa equipe profissional como Atlético, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio... Ir pra Europa. Você não vai falar que um jogador desse chegou num clube, num time profissional como esses, porque ele teve sorte. Não, o cara tem qualidade. Agora, ele tem que mostrar qualidade. A fase dele não é boa. Ele não consegue mostrar. Vai acabar saindo do Atlético e quando alguém perguntar, ninguém vai saber nem que ele jogou pelo Atlético. Vai falar assim, é aqueles caras que passam pelo clube, mas que o clube não passa por ele.
Então, se ele tiver oportunidade agora, é abraçar a oportunidade e mostrar que tem condições de ser titular. O Atlético treinou hoje pela manhã, o técnico Gabi Milito liberando os jogadores, e aí vem uma programação diferente, né? Ele até aqui tem números fantásticos no comando do Atlético, sofreu apenas a primeira derrota contra o Peñarol, mas curiosamente sem tempo de treinar. Você vai se lembrar que ele chega numa reta final de preparação para a decisão do Campeonato Mineiro, enfrenta o Cruzeiro, estreia na Libertadores com uma viagem para Venezuela, justamente viajando até Caracas para enfrentar o Caracas na Libertadores, e aí já volta para o jogo contra o Cruzeiro, aquela loucura, quer dizer, ele não teve prazo para treinar o Atlético e já deu o resultado que deu. Aí, Damião, na bola a gente já viu muita coisa. Deu tudo certo. Não vai mexer agora quando tem tempo pra treinar e vai cair o time. Não, mas a primeira vez que ele teve uma semana depois que ele chegou, no jogo seguinte ele perdeu. Não fala isso. Foi, ué. Tá vendo? Mas foi. Ô, Milito, pelo amor de Deus. Mas não jogou mal, né, cara? Não foi um jogo que o Atlético jogou mal, que o Atlético contra o Peñarol foi sufocado. O Atlético controlou, mas o Peñarol foi melhor dentro da proposta dele. E a proposta do Peñarol era segurar o Atlético, sabe da força ofensiva do Atlético. Começo do jogo, eu acompanhava na Itatiaia, assisti o jogo pela televisão. O cara tava com a linha de 6 jogadores lá atrás. Sim, tirou espaço. É mais de 50%, aí. Individualmente também achei muito jogador do Galo abaixo. Recuou 2 volantes para ficar perto da zaga, é lateral na direita, lateral na esquerda, é zagueiro dentro da área, 2 volantes próximo da área. Como é que entra num negócio desse? Isso, e aproveitou muito do que tem mais forte no Peñarol, que é a bola parada. Bola parada, o Atlético sabia disso. O Atlético sabia, e aí vai lá e faz falta próximo da área, sabendo que o cara, inclusive aqui na Arena MRV, você lembra a traulitada que esse cara soltou e bateu no travessão? Na verdade, aqui foi o Ramírez. O camisa 10. Isso. E lá foi o Léo Fernandes, que era do Fluminense, nas duas faltas. E fez um golaço no Cruzeiro, no Maracanã. E que muita gente falou que foi falha do Cabral. Na época eu falei, gente, eu não acho que foi falha, ele chuta no estilo Cristiano Ronaldo, peito de pé reto, ele bate na cara da bola e ela vai numa violência. E pro goleiro ele é muito bom batedor, né? Muito traiçoeira essa bola. Aliás, falando em Libertadores, Álvaro, o Atlético sonha, né? Com a liderança do seu grupo e com a melhor campanha. E o Flamengo deu uma força pro Galo, que deu uma sapatada de novo no Bolívar, que vinha fazendo a melhor campanha. Primeiro lugar geral, acho difícil. Você acha? Pelos últimos jogos dos concorrentes, todos jogam em casa, alguns com adversários bem inferiores. Mas o primeiro do grupo, acho que... Mas o Atlético também pega uma baba. Mas os outros têm mais pontos, né? O River, por exemplo, tem mais pontos. O Palmeiras e o River Plate não perdem essa posição, não. O Palmeiras já tem 13 pontos e o Palmeiras, na última rodada, recebe o São Lourenço. Tá, o São Lourenço é um time mais complicado, mas o Palmeiras joga dentro de casa, eu acredito que vai a 16. E o outro é o River Plate. O River Plate joga em casa também. No grupo H, ele joga em casa contra o Deportivo Táchira, é isso que você acabou de falar da Venezuela. Isso. O Deportivo Táchira vai à Argentina enfrentar o River Plate também já tem 13 pontos, deve chegar a 16. Mas matematicamente, o Atlético chega na condição de conseguir ainda o primeiro lugar geral. O grupo do Galo vai ser uma briga de foice, hein? Imagina esse último jogo agora, Peñarol e Rosário Central pelo segundo lugar. O Galo confortavelmente, imagino, vai aqui fechar sua parada contra os venezuelanos na Arena MRV. Você falou do Flamengo, o Flamengo deve se classificar como o segundo melhor do grupo dele, né? Ele tem 7 pontos. Muito arriscado ficar fora, né? Ganhou do Bolívar e melhorou. Mas vai vencer o Milionários, porque joga no Maracanã, quer dizer, acreditamos. Precisa vencer. Venceu o Milionários do Maracanã para chegar a 10 pontos. O Bolívar também joga em casa contra o Palestino. O Bolívar deve pelo menos empatar, então o Bolívar se classificou como primeiro, o Flamengo como segundo. Eu acho que sabe o que dá? Não, você já deu vitória de um, empate do outro, já tudo certo. Mas o Thiago tocou esse jogo, Peñarol e Rosário Central. Cara, ele já tinha um fator que ia mexer muito com o jogo, que foi a violência que aconteceu lá em Rosário. Né, no primeiro jogo. Então, os Uruguai e argentino já tem uma rivalidade monstruosa. Aí a torcida do Peñarol já estava encarando esse jogo como uma revanche e uma guerra. Além de tudo, vai decidir quem segue, quem avança. Então vai ser daqueles jogos de Libertadores da década de 80. Pode esperar, cara. O que eu quero dizer com essa possível classificação do Flamengo como segundo do grupo E? É que o Atlético deve se classificar como o primeiro do grupo dele. Concorda comigo? Sim. Então, no lado do pote vai estar aqueles que são os primeiros, no outro pote aqueles que são os segundos. Então, pode ter um Atlético e Flamengo. Podemos ter um Atlético e Flamengo já nas oitavas de final, assim como podemos também ter um Palmeiras e Flamengo. Ninguém quer pegar um segundo colocado forte como é o Flamengo. O Flamengo é time para ser primeiro. Podia dar um Palmeiras e Flamengo já para um matar o outro, né?
Já espirra logo um, né? Pelo menos um vai embora, pelo menos um sai, não tem como avançar os dois. São 6 horas com mais 24 minutos, é a reunião da turma do bate-bola. Imagina agora, neste sabadão, uma Laut geladinha, aquela branquinha, mofada, já tá liberado, essa hora pode. A Laut é a Pilsen número 1 do Brasil, é a cerveja da alegria e tem a nova, de leve, cerveja que é 0 açúcar e 0 carboidratos. Aproveite as férias, as festas, os bons momentos, sempre de Laut, porque, como diz o meu amigo Léo Figueiredo, tudo com uma Laut fica muito melhor, mais do Galo. Thiago Reis. Que fica de olho, Álvaro. Você falava dos jogos da Série B, né? O adversário do Atlético quarta-feira entra em campo hoje. Isso também conta muito, né? A questão do descanso, da recuperação. O Sport estará em campo às 9 horas da noite na Ilha do Retiro para enfrentar o Avaí. Por que eu destaquei a Ilha do Retiro? Porque o jogo contra o Atlético será na Arena Pernambuco, né? Um campo em melhores condições, um gramado melhor e também não fica naquele abafa, né? Não tem aquele calor da torcida do Sport que a gente conhece na Ilha do Retiro. Então, na quarta-feira, o Atlético enfrentando o Sport na Arena Pernambuco e não na Ilha do Retiro, onde o Leão joga hoje contra o outro Leão, duelo de leões lá na Série B